Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos novamente no livro de Ruth. Só que desta vez nós estamos a olhar para o capítulo 2 deste mesmo livro. Nós vamos só relembrar alguns factos que nos podem ajudar a situar de novo e a refrescar a nossa memória quanto aos episódios que vamos tratar neste livro aqui. Nós comentámos no último programa até ao verso 14 do capítulo 2. Nós vimos a introdução, que este livro é um suplemento, digamos assim, do livro de Juízes. Tudo nos leva a crer que um dos alvos deste livro é destacar a genealogia de Jesus Cristo. Tudo nos leva a crer também que, de alguma forma, que o autor deste livro nos quer trazer à reflexão que aqueles povos que estavam circunvizinhos a Israel poderiam ser chamados por Deus se Israel permanecesse no seu afastamento espiritual e no seu relativismo moral. Desse modo, Deus também incluiu, inclusive, não sei se está lembrado, Raabe, uma mulher que vivia na cidade de Jericó, antes de ela ser destruída. Isto temos relatado no livro de Josué. E agora Deus inclui Ruth, uma moabita, que ela faça parte então da genealogia de Cristo. Essa moabita deixou o seu povo, identificou-se com o povo de Israel, ela deixou os seus deuses pagãos, os seus costumes que desagradavam a Deus e voltou-se para Deus, amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Esta mulher, sem dúvida alguma, mostra um exemplo tremendo daquilo que os filhos de Deus deveriam ser. Ela vai com a sua sogra então até Belém, a terra de Judá, e chegando lá, ela procura então alimentar a sua sogra e ela mesma. Por isso, ela vai então ao campo de Boaz. Chega lá, começa a apanhar as sementes que eram deixadas para trás pelos ceifeiros e Boaz dá algumas recomendações para que elas possam deixar Ruth apanhar as espigas de uma forma livre e que até lhe dá as condições para ela própria, se tiver sede, e poder beber da água que ele próprio tinha lá para os seus servos. Ela agradece-lhe muito e aqui estamos então no verso 10. Ela agradece-lhe muito porque não havia razão de facto para ele ser assim tão amável para com ela. Sabes, como diz ela, sabes bem que eu sou uma estrangeira. E Boaz responde, sim, eu sei. Mas sei também de toda a tua afeição e carinho que tens mostrado para com a tua sogra desde a morte do teu marido. E como preferiste deixar o teu pai e a tua mãe para vires viver entre estranhos. Que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste refugiar-te, te abençoe por tudo isso. Agradeço-te muito, foste muito bom para mim, não sendo eu sequer uma empregada tua. Vemos que Ruth responde desta forma amável para com as afirmações de Boaz. Estes versos aqui nos mostram claramente a beleza desta mulher. Não só uma beleza física, mas acima de tudo uma beleza de caráter. E este texto aqui nos mostra também uma mensagem de graça, de um favor imerecido. É verdade que Ruth não merecia essas atenções por parte de Boaz. No entanto, ele o faz por causa do seu caráter, porque ela toma em consideração a sua sogra. Ela vai e cuida dela como se fosse a sua própria mãe. Ou melhor ainda, ela cuida da sua sogra muito mais do que da sua própria mãe, pois ela deveria ter voltado, como diz Boaz, à terra dos seus pais, à casa da sua mãe e do seu pai, mas ela optou por ficar com a sua sogra. E isto é algo verdadeiramente maravilhoso ver nesta mulher, o seu caráter de dedicação a esta sua sogra. Mas nós continuamos e vamos ver certamente a partir do capítulo 3 como ela reage. Mas aqui nós podemos ver claramente a mão de Deus na vida desta mulher viúva. Ela coloca-se inteiramente à disposição de Deus e Deus cuida dela de uma forma integral. Quando ela declara, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, Ruth declarou isso a Noemi. Quando ela fez esta promessa,
Deus não falha, Deus não nos abandona. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Deus vem e cuida realmente de nós. Aliás, é isso que Jesus nos diz quando Ele diz que se Deus cuida dos pássaros do céu, se Deus cuida das ervas do campo, que hoje surgem e amanhã desaparecem, quanto mais não cuidará dos seus filhos. Eu creio que nós precisamos de repensar seriamente a nossa relação com Deus. Por vezes nós temos a ideia de que Deus quase tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Eu não vejo isso na Bíblia, sinceramente. Não encontro um Deus assim nas Escrituras. Não sei quem nos foi passando essa mensagem, que Deus é assim um Deus muito severo, muito rigoroso, que só nos quer ver sofrer. Mas não é assim Deus. Deus é um Deus amoroso. É um Deus de graça, que nos concede aquilo até que nós nem merecemos. É um Deus que estende até a cada um de nós a sua bondade, pois Ele quer um relacionamento connosco. Às vezes nós pensamos que Deus anda demasiado ocupado, talvez com os negócios do mundo. Talvez pensamos que Deus anda demasiado ocupado com a subida e a descida do petróleo, com as guerras mundiais, com a fome internacional, com as crises políticas internacionais. E pensamos que Deus não olha para nós. É verdade que Deus se preocupa com todas essas coisas, com essas questões grandes e maiores que são de facto de interesse nacional e internacional, mas Deus se preocupa consigo, nas suas condições, no seu dia-a-dia, na sua vivência. O mesmo Deus que criou o universo, criou as galáxias, criou o cosmos, tão grande quanto Ele é o mesmo Deus que criou os átomos, criou as coisas minúsculas que só se conseguem ver com microscópios de altíssima potência. Então é este mesmo Deus que tem o poder para criar coisas enormes, é o mesmo Deus que cria as coisas pequenas. O mesmo Deus que tem a capacidade de se preocupar com assuntos enormes, é o mesmo Deus que se preocupa com os seus problemas pequenos da sua vida. Deus quer olhar para si, tocar na sua vida, ajudá-lo a ultrapassar as dificuldades em que você se encontra. Assim como Ele fez com esta mulher, Ruth. A palavra de Deus nos diz para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Mas antes em tudo, devemos então fazer diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas com a ação de graça. Essa deve ser a nossa atitude. Nos apresentarmos a Deus com as nossas preocupações. E certamente Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo quanto nós podemos pedir ou pensar até. É este Deus maravilhoso que cuida de nós. Por isso nós não devemos desanimar. Não devemos andar frustrados, desanimados, pensando que Deus se esqueceu de nós. Não. Deus está ao nosso lado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então chegamos aqui ao verso 14, voltando ao nosso texto do livro da Ruth, no capítulo 2. Era hora de almoço. E Boaz chamou Ruth. Vem comer conosco. Ruth veio, sentou-se junto dos ceifeiros e ele serviu-a abundantemente, mais do que ela podia comer. Vemos que agora Boaz começa a ter uma atitude que favorece, sem dúvida, esta viúva Ruth. Ela é uma viúva que não tinha qualquer forma de sustento. Não tinha segurança social, não tinha condições de sobrevivência. E agora Boaz vai estendendo a sua mão, como alguém que tem posses, para cuidar desta mulher. É mais ou menos, talvez transportando para o nosso dia-a-dia, porque hoje em dia teríamos talvez alguma dificuldade em perceber isto, mas seria mais ou menos alguém que entra numa firma e que está desempregado, não tem condições de sustento, e o patrão não só contrata essa pessoa para trabalhar lá, mas também ao mesmo tempo até lhe dá a possibilidade de ele almoçar na casa do patrão, com o patrão e com os chefes de serviço da empresa. E isto tudo num só dia. Vejamos como de facto seria uma análise, uma analogia referente a esta aqui de Ruth, para no sentido de nós podermos perceber o que é que está ali a acontecer. Deus de facto tocou a vida desta mulher, trazendo bênçãos para a sua vida, porque ela fez as opções certas na sua vida. O dono deste campo, Boaz, então começa a favorecer esta mulher estrangeira, trazendo alguns benefícios, quer em termos de alimentação, quer em termos da forma como ela poderia então apanhar as sementes no seu próprio campo. O verso 15 ainda nos diz: quando a jovem voltou para o trabalho, Boaz disse para os capatazes que deixassem apanhar mesmo entre os feixes sem lhe dizer nada, e que fizessem mesmo de propósito, para deixar cair espigas sem que ela se sentisse incomodada em as apanhar. Vemos que naquela altura era normal
as pessoas saírem para os campos depois dos ceifeiros terem apanhado a sua parte das espigas, do trigo, da cevada ou das vindimas, era normal que o povo mais pobre pudesse entrar nos campos e assim faziam o que se chama o respigar. Iriam apanhar aquilo que era deixado para trás. Boaz agora favorece esta mulher de uma forma tremenda. Não só ele permitia que ela tomasse e apanhasse aquilo que era possível apanhar no seu campo, como dá orientações aos capatazes para não a incomodarem mesmo quando ela vai apanhar aquilo que ela não deveria de apanhar. E isto é algo tremendo, é mais um favorecimento que Boaz faz a Ruth. Ele claramente começa a mostrar interesse por esta mulher. Não pensemos que Deus não estava a agir por meio de Boaz, que Deus não estaria presente nesta situação. Certamente, Deus estava a controlar também estas situações. Deus nos ajuda e nos responde às orações que nós fazemos, muitas vezes, ou eu diria mesmo a maioria das vezes, usando pessoas. Deus desperta o coração de outros para ser a resposta às nossas orações. Então muitas vezes nós estamos a orar num determinado sentido e Deus toca o coração de alguém que vem e é a resposta para cada um de nós. Eu lembro-me de uma situação, uma vez, em que eu estava muito preocupado com uma situação financeira, faltavam-me recursos financeiros para comprar uns óculos na altura, e eu orei a Deus pedindo: Senhor, intervém. E eu lembro-me que, passado uma semana, recebo uma carta de um amigo que nunca mais me escreveu, nem antes, nem depois daquele momento, respondendo à minha oração. E ele dizia: estava a orar e senti da parte de Deus que devia enviar este cheque. E o dinheiro que ele enviou era exatamente o dinheiro que eu necessitava para comprar os óculos que me faziam tanta falta. Muitas vezes Deus toca o coração de alguém distante, com o qual nós não falamos, com essa pessoa não comentámos nada, e Deus tocou o coração dessa pessoa para ser a resposta à minha oração. Muitas vezes Deus usa pessoas que nós nem sonhamos para que sejam elas a resposta à oração que você está a fazer. Por isso, não hesite em receber as respostas à oração que você faz quando elas vêm de outras pessoas. Esteja atento e veja aquilo que Deus lhe está a dizer através dos seus amigos, através dos seus vizinhos ou através talvez de pessoas que você nem conhece. Quando nós estamos atentos à ação de Deus, certamente Deus vem e fala connosco. E era o que estava a acontecer aqui com Ruth. Ela foi para o campo, estava ali, Deus tocou no coração de Boaz e ela então pôde ter o privilégio de apanhar mais espigas para si e para a sua sogra, porque este homem foi tocado por Deus. Deus estava a conduzir todos os passos de Ruth e neste momento Deus estava a conduzi-los de tal forma que estava a tocar também no coração de Boaz. Era necessário que Boaz pudesse ser usado também por Deus, estivesse sensível à orientação de Deus. E o seu coração estava a ser desperto por esta mulher. Ele estava a ficar, de facto, atraído também por ela. O dono do campo estava tão atraído por Ruth que dá orientações aos capatazes do terreno, aos capatazes do campo, para eles permitirem que Ruth apanhe mais do que aquilo que é normal. E estas orientações eram acompanhadas da seguinte advertência: não a repreendeis, não lhe digam nada, não a incomodem com o que ela está a fazer. Deixem-na livremente colher o alimento para si e para a sua sogra. Vemos que Boaz estava a agir de boa fé, estava a agir com o coração, de facto, trazendo a esta mulher a oportunidade para ela sobreviver, assim como também a sua sogra. O verso 17 ainda nos diz: e assim ficou ali o dia todo. Ao fim de tarde, quando ia juntar o que debulhara, juntou uns 35 litros. Trouxe o grão para a povoação e entregou à sogra, mais do que lhe subjara do almoço. Vemos que esta mulher era uma mulher cautelosa. Não só ela cuidava de apanhar bastante sementes para poder trazer, bastante grão para trazer para a sua sogra, como também aquilo que subjou do almoço, ela trouxe para a sua sogra. Então não era uma mulher de forma alguma egoísta, não era uma mulher que só pensasse em si. Não, mas era uma mulher altruísta que preocupava-se com a sua sogra, uma mulher que se preocupava com os outros. E vemos como Deus abençoou esta mulher que trabalhava diligentemente. Aliás, eu quero dizer sempre que Deus abençoa aqueles que trabalham com afinco e diligentes. Quando vemos na palavra de Deus que Deus cuida dos necessitados, que Deus cuida daqueles que são carenciados, e Deus o faz, não é para que os carenciados e os necessitados
vivam debaixo da preguiça. Não, Deus não favorece aqueles que são preguiçosos. Deus não favorece aqueles que são malandros. Não, aqueles que são necessitados devem trabalhar com afinco para poder ganhar o seu sustento. E a própria Bíblia diz que aquele que não trabalha, então não coma. Se a pessoa não quer trabalhar, quer viver de uma forma errada, quer viver às custas dos outros, então não coma também. E essa é a orientação de Deus. Ruth era uma mulher que trabalhava com afinco no campo. Era uma mulher que tinha o seu zelo no trabalho. E ela conseguiu reunir 35 litros de grão para poder trazer para a sua sogra, de espigas para trazer para a sua sogra. E inclusive trouxe o resto do comer que lhe sobrou do almoço, que era muito mais do que aquilo que ela poderia comer, para que a sua sogra tivesse outro tipo de alimento também. Vemos como esta mulher, de facto, pode e quer servir a Deus. Ela procura em Deus as orientações que são necessárias para a sua vida e Deus vai prosperando os seus caminhos. A sogra aqui olha com espanto certamente para a quantidade de grão, de cevada que ela traz para casa. Fica admirada e quer saber como é que isto aconteceu, como é que é possível numa respigagem ela trazer tanta cevada, tanto grão para casa. E certamente a Ruth vai contar à sua sogra o sucedido. Ela relata com pormenores aquilo que estava a acontecer. E certamente esta sogra fica satisfeita com aquilo que Deus está a fazer. É triste que muitos não cuidam dos seus pais, muitos não cuidam dos seus familiares, mas Ruth fê-lo. Ruth cuidou da sua sogra com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho. E infelizmente quando isso não acontece, quando os pais não são cuidados, quando os sogros não são cuidados, muitas vezes acontece que há desgaste nos relacionamentos, há tristeza. Não é necessário que os filhos cuidem dos mais velhos, mas ao mesmo tempo é necessário que os mais velhos não digam mal dos seus filhos, não digam mal dos familiares dos seus filhos, não digam mal das suas noras ou dos seus genros. Infelizmente, quando os sogros fazem isto, eles matam a relação. É interessante ver que aqui nestes textos bíblicos vemos que Deus dá orientações sobre a vida familiar e mostra-nos uma sogra exemplar, mas também uma nora que vive princípios da palavra de Deus de uma forma exemplar. É por isso que a palavra de Deus nos diz que deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, sendo ambos uma só carne. Quando os filhos constituem um novo agregado familiar, e isto é para os pais que aqui estão, que têm filhos se calhar em fase de casar ou que já têm filhos casados, os pais devem ter a consciência que agora não são mais eles que têm que interferir na vida dos filhos. Felizmente às vezes eu faço aconselhamento a casais que me vêm pedir algum tempo para os ajudar e às vezes verifico que demasiadas vezes os pais interferem na relação dos filhos que já estão casados. E os filhos constituíram uma nova família e os pais têm de entender isso. Não podem continuar a interferir na vida dos filhos como se ainda fossem eles que mandassem na vida dos filhos. É necessário que os filhos cheguem ao ponto de se ajustarem. Marido e esposa necessitam do seu próprio tempo para se ajustarem, para chegarem a acordos, para estabelecer uma plataforma de entendimento. Aliás, a própria Bíblia nos diz, no livro de Amós, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? É necessário sempre um período de ajustamento. E é necessário que os pais entendam isso, estimem as suas noras, estimem os seus genros, para que, de facto, os filhos também se sintam bem com isso. Quando os pais fazem discriminação entre o filho e a nora, ou o filho, a filha e o genro, isso vai trazer problemas de certeza para o casamento dos seus filhos. Então, pais, neste momento, tenham muita atenção na forma como reagem, na forma como lidam com o novo agregado familiar que os vossos filhos constituiu. É necessário que nós entendamos aquilo que a Bíblia nos diz. É necessário que nós passemos à prática e a viver aquilo que a Bíblia nos diz, para que, de facto, Deus possa trazer para a nossa vida a sua palavra e ela passe a ter significado para cada um de nós. É necessário que nós entendamos que devemos ter em vista o benefício dos nossos próprios filhos e não o nosso próprio interesse. Aliás, Filipenses 2, verso 4 em diante, nos diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todos devemos ter este mesmo sentimento e termos esta mesma mente de Cristo. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:6, pois quem conheceu a mente de Jesus, que o possa instruir. É necessário que cada um de nós transforme a nossa mente à semelhança dos princípios de Deus. Certamente quando fazemos isso, a vida se torna bem melhor. Mas voltando aqui ao capítulo 2 do livro de Ruth, o verso 19 nos diz: tanto exclamou Noemi. Ela estava a referir-se à quantidade de comer que Ruth tinha trazido para casa. E ela diz: onde é que andaste tu hoje a apanhar? Que Deus abençoe quem foi tão bom para contigo. E Ruth contou-lhe tudo o que se passava, dizendo que o dono do campo se chamava Boaz. Que o Senhor seja louvado, porque continua a abençoar-nos a nós os vivos, tanto quanto aos que já morreram, exclamou Noemi comovida. Porque esse homem é dos nossos parentes mais chegados. E ele disse-me, respondeu Ruth, que poderia lá ficar atrás dos ceifeiros até que todo o campo esteja ceifado. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.